que Caim matou seu irmão Abel, o silêncio da terra tornou-se insuportável. O eco do sangue derramado clamou da terra, e o rosto do Senhor se desviou dele. Caim, marcado pela culpa e pelo castigo, deixou a presença de Deus com a alma dilacerada, abatido por dentro, mas com o orgulho endurecendo seu semblante. Seu coração era um campo de batalha. Por um lado, sentia o peso do remorso, e por outro, agarrava-se ao desejo de sobreviver e prevalecer, mesmo longe do olhar divino. O caminho o levou para o leste, em direção a uma terra desconhecida chamada Nod, o lugar dos errantes. Lá, cada pedra parecia lembrá-lo de que ele não podia mais descansar, que seu destino era vagar. No entanto, ele não estava sozinho. Com ele estava uma mulher, provavelmente uma parente, talvez uma irmã, pois naqueles dias os filhos de Adão e Eva se uniam para multiplicar a humanidade. Ela o seguia com passos firmes, embora seu olhar fosse uma mistura de medo, esperança e silêncio. Quando chegaram a Nod, montaram um acampamento primitivo. As noites eram frias e o vento parecia sussurrar o nome de Abel a cada rajada. Numa dessas noites, enquanto atiçavam o fogo, ela ousou falar. Caim, o que será de nós agora? Deixamos nossa família para trás. O que nos espera neste lugar vazio? Caim fitou as brasas e respondeu com voz grave. O rosto de Deus não está mais comigo. Este é o meu destino, vagar. Mas aqui faremos a nossa vida, mesmo que seja na solidão. Ela olhou para ele e, com ternura, colocou a mão sobre a dele. Talvez, mesmo na escuridão, possamos construir algo novo. Nem tudo está perdido. Dias se passaram, e em meio àquela terra árida, a mulher concebeu. A notícia abalou Caim. A vida que crescia em sua esposa tornou-se um sopro de esperança, um começo em meio ao exílio. Quando a criança nasceu, Caim lhe deu o nome de Enoque, que significa iniciado ou dedicado. Com esse nome, ele queria marcar o início de algo diferente, um legado que não terminaria na maldição da peregrinação. Movido por esse desejo, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, em homenagem ao filho. Pedra sobre pedra, madeira sobre madeira, ele começou a construir não apenas um lugar para viver, mas um símbolo de permanência em meio à incerteza. Era como se ele quisesse desafiar seu destino. Embora Deus o tivesse marcado como um andarilho, Caim decidiu deixar sua marca, encontrar um lar e perpetuar seu nome por meio do trabalho de suas mãos. Dentro dos muros daquela cidade primitiva, duas verdades opostas ressoavam: o peso da culpa e o poder da vida emergindo. Caim, o homem que havia derramado sangue inocente, agora erguia muros para proteger seu filho. Enoque tornou-se o emblema de um novo começo. E a cidade tornou-se a marca tangível de um homem que, mesmo longe de Deus, se recusou a desaparecer. Aquela cidade começou a crescer.
Suas ruas, a princípio apenas caminhos de poeira e pedra, tornaram-se lugares onde vozes ecoavam, onde crianças corriam, onde fogueiras iluminavam as noites. Caim teve filhas, e quando Enoque atingiu a juventude, tomou uma esposa dentre elas, consolidando assim a descendência daquela linhagem que vivia longe da face de Jeová. A vida em Nod se multiplicou, mas a ausência de Deus era perceptível. Uma geração surgiu ali em busca de progresso, beleza, força e prazer, mas não de adoração ou obediência ao Criador. Os descendentes de Caim tomaram um caminho diferente, construindo um mundo onde o humano brilhou, mas o eterno desapareceu. Foi nesse contexto que nasceu Lameque, um de seus descendentes, que se tornou o primeiro homem a ter 2 esposas, introduzindo a poligamia como um sinal de degradação moral. Suas esposas eram Ada e Zila. Ada, cujo nome significa ornamento ou adornada, era conhecida por sua graça e beleza exterior, um símbolo da vaidade que começava a marcar seus descendentes. Zila, cujo nome significa sombra ou proteção, representava sensualidade e refúgio do amor distorcido. De Zila nasceria Naama, uma mulher cujo nome significa agradável, encantadora, lembrando a beleza que capturava olhares, embora essa beleza não fosse dedicada ao Deus que havia criado o homem. Os descendentes de Caim se multiplicaram não apenas em número, mas também em talentos e habilidades. Deles surgiu Jabal, que se tornou o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Homens nômades que encontraram seu meio de vida na criação de gado. Outro de seus descendentes foi Jubal, chamado de pai de todos os que tocam harpa e flauta. Mas essa música não ascendeu ao céu como uma oferenda. Em vez disso, tornou-se música sensual, exaltando paixões desordenadas e promovendo a intoxicação pelo prazer e pelo pecado. As melodias que deveriam ser canções de gratidão a Deus tornaram-se ritmos que distanciaram ainda mais os homens de seu Criador. Também nasceu Tubal-Caim, um artesão de todos os tipos em bronze e ferro. Com as próprias mãos, ele moldou armas e ferramentas, dominando o fogo e o metal como se fossem parte do seu próprio destino. A forja queimava dia e noite, e de seus martelos emergiam lanças, espadas e facas, instrumentos de domínio e violência em vez de serviço. À medida que os metais brilhavam ao sol, os corações daquela geração endureciam como o ferro que produziam. Assim, a cidade de Caim tornou-se um centro de progresso humano. Tendas, gado, música e metais. Aos olhos do mundo parecia florescer, mas na realidade era uma progenie afastada de Deus, construindo seu próprio reino longe do verdadeiro rei. Era uma sociedade que brilhava por fora, mas internamente carecia da luz divina. A sensualidade começou a dominar, e as mulheres eram admiradas mais pela beleza de seus corpos do que pela virtude de seus corações. A beleza exterior tornou-se o objeto da mais alta estima, enquanto a beleza interior, a pureza, a bondade e o temor a Deus foi desprezada. Mas no meio daquela geração corrupta, afastada do seu Criador,
o Senhor suscitou uma nova raça. Adão e Eva. Ainda sofrendo pela perda de Abel e pela vergonha de Caim, receberam um filho que chamaram de Sete, cujo nome significa designado ou colocado. Foi como se Deus, em sua misericórdia, tivesse dado à humanidade uma segunda chance, levantando da semente justa um herdeiro para substituir Abel, aquele que havia sido rejeitado como uma oferta inocente. Sete cresceu com um coração diferente. Embora carregasse as marcas do pecado herdado, uma centelha de devoção ardia dentro dele. Ele não se conformou com o caminho de Caim, nem com a vaidade de seus descendentes, mas buscou o Deus de seu pai, Adão, o Criador que havia formado o homem do pó da terra. Sete também teve filhos, e entre eles estava Enos, cujo nome significa homem frágil ou homem mortal. O próprio nome era um lembrete da condição humana, fraca, transitória, necessitada da graça do Todo-Poderoso. Foi nos dias de Enos que algo importante aconteceu. Então os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Em meio à corrupção de Nod, onde o barulho da música sensual e o som dos martelos na forja enchiam o ar, surgiu uma voz distinta, um grito que subiu ao céu, um cântico de adoração, uma oração que reconhecia a grandeza do único Deus verdadeiro. Ali, formou-se uma linhagem de homens que não buscavam construir seu próprio reino, mas sim render-se ao reino eterno. Dois descendentes agora caminhavam sobre a terra. De um lado, a linhagem de Caim, repleta de progresso humano, beleza exterior, armas, música sensual e cidades construídas na areia do orgulho. Por outro lado, a de Sete, marcada pela busca de Deus, pela humildade de quem reconhece sua fragilidade e pelo desejo de invocar o nome do Senhor. Esses eram os filhos de Deus, aqueles que escolheram caminhar na luz da sua presença. Mas aconteceu que, à medida que os homens se multiplicaram na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus começaram a olhar para eles com olhos que não eram os olhos da fé. Suas roupas brilhavam com tecidos bordados, seus cabelos eram adornados com pedras, e nas praças dançavam com movimentos que despertavam desejos ocultos. Embora os dois descendentes estivessem distantes, aos poucos começaram a se aproximar. No início, era por motivos comerciais, pois alguns dos filhos de Deus precisavam trocar gado e produtos com os filhos de Caim. E quando chegaram às suas cidades, ficaram maravilhados. Maravilharam-se com a cidade que Caim havia construído para seu filho Enoque. Muros altos, casas de pedra, ruas largas e praças movimentadas. Seus habitantes se vangloriavam de tudo isso, exibindo com orgulho suas conquistas, suas invenções e a força de sua linhagem. O que começou como uma simples troca, logo semeou uma admiração perigosa entre os filhos de Deus. Os descendentes de Sete, que a princípio se respeitavam, foram atraídos pelas invenções e conquistas dos filhos de Caim. Suas cidades com muros e ruas, suas forjas onde o metal brilhava como fogo, e a música que ressoava em suas praças.
O que começou como simples admiração tornou-se um hábito. E o que parecia mera curiosidade transformou-se em participação. Logo, eles não estavam mais apenas observando, mas participando das festividades, aplaudindo seu progresso e apoiando suas obras, sem perceber que seus corações estavam se afastando de Jeová. Nessas festas, os filhos de Caim se gabavam em voz alta, dizendo: nosso ancestral Lameque foi o primeiro a tomar 2 esposas, Ada e Zilá. Ele nos mostrou o caminho da força e do prazer. Por que nos limitar a apenas uma esposa, quando os deuses nos deram muitas? Canções e tambores ressoavam, e as filhas dos homens dançavam provocativamente ao redor de fogueiras ardentes. O vinho fluía em taças de barro, e o fogo iluminava os rostos dos homens que riam sem parar. Foi numa dessas noites que Naara, filha dos homens, pôs os olhos em Malaque, descendente de Sete. Ela se aproximou lentamente, com um sorriso sedutor e uma taça de vinho na mão. Filho de Seth, disse ele com a voz suave e o olhar penetrante, por que você permanece distante? Seus deuses não permitem que você aproveite a vida. Malaque baixou o olhar, lembrando-se das palavras do pai. O Deus dos meus pais é santo, respondeu ele com a voz trêmula. Ele nos ordena que permaneçamos puros, longe da corrupção. Naara riu baixinho, aproximando-se até ficar diante dele. O aroma de seus perfumes o envolveu, e sua voz tornou-se ainda mais sugestiva. Pura? De que pureza você está falando se seu coração bate tão rápido quando você olha para mim? Olhe para as minhas mãos, sinta a minha pele. O seu Deus pode lhe dar esse calor. Ouça o meu riso, contemple a minha dança. O seu Deus pode lhe dar esse deleite. Ela pegou a mão de Malaque e a levou ao rosto. Ele hesitou, mas seus olhos começaram a se nublar de desejo. Naara deu um passo à frente, inclinando-se perto do ouvido dele e sussurrando: venha comigo, e você saberá o que seus pais lhe negaram até agora. Malaque, enfraquecido pela insistência dela, caiu sob o feitiço de Naara. Naquela noite, esqueceu-se do altar de Jeová e entregou seu coração e corpo à filha dos homens. Ao retornar ao seu povo, ele estava transformado. Sua voz não falava mais com medo, mas com orgulho.